Olá, meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra. Estou aqui dando continuidade ao vídeo sobre por que eu não melhoro da depressão com conhecimentos da epidemiologia da doença, do transtorno depressivo maior. Bom, que a depressão é uma desordem altamente prevalente, isso é facilmente percebido pela convivência de vocês com outras pessoas. Mas esse número exato de 300 a 350 milhões de pessoas no mundo com a doença é um número que impacta para a gente perceber que, na realidade, o que a gente percebe na prática é também um dado estatístico. E as pessoas que sofrem depressão no mundo todo, estima-se que sejam de 4,4%, né, da população. Na União Europeia, 6,9% da população é estimada com depressão, com a prevalência da doença. Então, aqui a prevalência da depressão de 6,5% a 21%, dependendo do país, mas de uma maneira geral, 6,9% na União Europeia. Então, países como o México têm uma prevalência de 5% a 10%, nos Estados Unidos, prevalência de 15% a 20%, no Brasil, prevalência de 15% a 20% também, Colômbia de 10% a 15%. Então, onde é verde, são prevalências menores, onde é a laranja, prevalência maior, e onde é vermelho, mais de 20% de prevalência, como, por exemplo, aqui na França. A porcentagem de prevalência de depressão ao longo de 12 meses, por exemplo, é muito maior do que outras doenças psiquiátricas, como dependência de opioide, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, até mesmo do que o déficit de atenção e hiperatividade. Isso é menor do que os transtornos de ansiedade. E qual é a carga do transtorno depressivo maior? Qual o impacto na população? É a principal causa de incapacidade em todo o mundo e é um dos principais contribuintes para a carga global da doença. De 10 causas para doenças que provocam morbidade, né, nas pessoas, depressão está em segundo lugar, só está atrás de dor lombar, dor nas costas, né? É maior do que, por exemplo, anemia, dor no pescoço, do que diabetes, com a doença que causa problemas no dia a dia da vida das pessoas. Em relação às doenças não transmissíveis, né, vamos tirar as doenças infecto-contagiosas, as doenças neuropsiquiátricas já estão aqui responsáveis por 29% de incapacitação da população. De todas as doenças que existem, quase 30% já são de doenças psiquiátricas. E a depressão aqui está numa porcentagem de 10% desses 30%. Quando a gente avalia os anos perdidos de vida, né, por causa de uma doença, que é aquele cálculo onde existe quantos anos de vida a pessoa deixou de viver por morrer devido à doença, e quantos anos de vida ela ficou doente e perdeu funcionalidade, veja que a depressão consegue chegar quase a mais de 200 anos de vida perdida. Mais uma vez, dados da Europa, porque nós não temos esses dados no Brasil, os números estimados como pessoas de mais de 15 anos que apresentam transtornos mentais ou desordens até neurológicas, a depressão em homens está aqui, em segundo lugar, abaixo apenas do problemas com relação ao álcool. Nas mulheres é a principal doença que provoca disfuncionalidade, e quando junta os dois sexos, ele tem a depressão como em primeiro lugar. A depressão também está à frente de outras doenças, como, por exemplo, a depressão sozinha, né, ela tem aqui um índice, né, de saúde de 72, e quando comparado a outras doenças, como, por exemplo, depressão e artrite, depressão e angina, depressão e asma, né, a depressão acaba provocando, além da pessoa ter a doença, como a artrite, a depressão provoca um dano à saúde muito maior. Então, esses malefícios, como a diminuição da capacidade de interagir com amigos, familiares, colegas, a alta morbidade e mortalidade, por exemplo, 13 mil mortes por suicídio todos os dias em todo o mundo. Uma em cada 20 pessoas teve um episódio de depressão no ano anterior. E a carga econômica muito grande sobre o custo que essa doença provoca para a sociedade. É um fardo porque traz insatisfação no casamento, traz insatisfação na família,
a pessoa deixa de ter ganhos pessoais, a renda familiar cai também, começa a ter problemas físicos como artrite, diabetes, doenças cardiovasculares, e o trabalho diminui a performance. E qual o custo disso para a sociedade? O custo estimado, né, a gente pode prever o custo mundial, seria talvez de 98,7 milhões de número de pessoas com depressão severa a moderada no ano de 2014. 4,3% dos dias perdidos de vida, né, por causa da depressão. Então, de todos os dias perdidos de qualidade de vida de todas as doenças, 4,3% é devido à depressão. É o segundo lugar como causa, né, entre as doenças que mais provocam isso, e aumenta o risco de mortalidade em 1,4 vezes. O custo seria de 92 bilhões de euros, e a maior parte do custo associado à depressão é devido à ausência de quem tem a doença ao trabalho, ou devido ao presenteísmo, que é a pessoa está no trabalho, mas não está desempenhando as funções como antes, devido à diminuição da capacidade. Esse é o maior porcentagem de danos. A pessoa deixa de produzir capital. 54 bilhões de euros, né, não estão relacionados à doença, mas estão relacionados a problemas da depressão, como, por exemplo, essa diminuição na produção do trabalho. Muitas pessoas, mais do que um terço, né, deixam o trabalho, e outros 50%, por exemplo, ficam em tratamento enquanto fica trabalhando, mas com sintomas da doença. Veja que a depressão está acima aqui, do infarto agudo do miocárdio, dos AVCs, do Alzheimer, de problema com drogas, problemas auditivos, diabetes, entre as que mais causa custo econômico para a sociedade. Se a gente for avaliar o custo por paciente, assim, o quanto que a depressão demanda de custos, né? Por exemplo, uma doença que o tratamento é muito caro, como as desordens neuromusculares, a esclerose múltipla, os tumores cerebrais, a depressão ainda fica aqui entre as que mais demandam custos por pessoa. E aí um dos grandes problemas, né, do tratamento da depressão e dos custos gerados pela doença, a prevalência na população, é a persistência de sintomas durante o episódio depressivo que não são tratados adequadamente ou então que persistem apesar dos tratamentos farmacológicos que estão sendo usados. Vejam que, por exemplo, os problemas cognitivos, essa linhazinha preta aqui, eles no começo estão bem altos e ainda persistem em uma grande parte da população, das pessoas que têm depressão. Diferente, por exemplo, aqui da ideação suicida, que começa também com um número elevado, mas que já cai para praticamente zero nas pessoas que estão sendo tratadas. Mas outros sintomas como diminuição de energia, problemas de sono, culpa excessiva, problemas com alimentação, persistem. Vocês veem que essas curvas não chegam a zerar. Se a gente puder estimar aqui um custo de depressão para os empregadores, né? Por exemplo, na Austrália são 7,5 bilhões de dólares, nos americanos 37 bilhões de dólares, na União Europeia 54 bilhões de dólares de custos diretos, né, com a saúde ou com tratamentos médicos. E uma de cada 10 pessoas é demitida ou sai do trabalho por causa da depressão. Então isso impacta diretamente a parte econômica, mas também os danos à capacidade de trabalho das pessoas.